As entrevistas aqui com as conselheiras tutelares, apresentando aí para nossa comunidade também, para os ouvintes, para a audiência da Rádio Cultura de Timbó, as conselheiras tutelares aqui da nossa cidade, que foram eleitas na última eleição, então, e que vão assumir a partir do dia 10 de janeiro do próximo ano. Nós vamos, então, com a nossa entrevista do dia de hoje, que é sempre no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar da BUDSC. Hoje nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, a Rúbia Tomazoni, né, que é a nossa assistente social e também presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, acompanhando as conselheiras ontem e hoje, e também estamos recebendo a Joyce Dallandrea e também a Ivone Bonanome, que foram também eleitas para conselheiras tutelares aqui da nossa cidade para a próxima gestão do Conselho Tutelar. Rúbia, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes. E agora também, nova conselheira, a partir de janeiro, Joyce, muito bom dia, Joyce. Olá, bom dia a todos. E a Ivone, né? A Ivone, que já foi conselheira tutelar aqui da nossa cidade, já foi conselheira, já foi suplente e agora então novamente eleita para conselheira tutelar aqui da cidade. Ivone, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, vamos lá então, vamos conversar com essas duas, né? Vamos dar espaço aqui para as duas meninas se apresentarem aqui para a nossa comunidade. Primeiramente então a Joyce, tem um espaço aí para você se apresentar. Joyce, quem é a Joyce e por que a Joyce se candidatou aí para conselheira tutelar? Então eu me chamo Joyce Hoffmann Dallandrea, eu tenho 37 anos, sou casada, tenho 3 filhos. Sou assistente social, né? Não atuo atualmente, né? Mas eu já tenho essa paixão pela minha profissão. E com esse processo de escolha, eu descobri um novo desejo de atuar nessa área. Então, pesquisei, procurei, conversei com algumas pessoas que já atuam, né, na área e quis entrar nesse... Se candidatou. Me candidatei e quis entrar para essa nova profissão. Fui atrás, então... Fui eleita, né, e agora vamos lá descobrir esses novos desafios. Como é que foi esse processo eleitoral aí? O que você fez aí para conseguir ser eleita? A gente tem que correr atrás mesmo, né, conversar, explicar um pouco, porque muita gente não conhecia esse processo eleitoral que precisa ir lá votar. Não é obrigatório, não é mais... É muito importante a participação de todos. Fiquei muito contente ali com cada um que foi lá naquele dia, né? Votar em mim, minhas demais colegas, né? E aquela coisa, né? Muita mensagem, muita conversa, explicando um pouco e as pessoas, assim, na sua visão, as pessoas do seu contato, né, do seu círculo de contatos, dos seus eleitores, você percebe assim que entendem, você teve que explicar qual é o papel do Conselho Tutelar, o que você exatamente vai, né, fazer à frente do Conselho Tutelar? As pessoas têm essa noção já? Não. Mais do que 50% das pessoas que eu conversei, não sabiam que era um processo de escolha, né? Não imaginavam. Então, o conselho, eu acredito, assim, quase todos conhecem o Conselho Tutelar, né? Mas como acontece a escolha dos conselheiros tutelares, muita gente não sabia. Então, ali foi o processo maior, assim, de conversar. Não sabia. Né? Então, assim, eu vi que ali era o ponto, sabe? Conversar com essas pessoas que não sabiam que era um processo de escolha, que precisava ir lá votar, levar título. Muita gente falava assim, é por link, né? Muita gente, não, tem que ir lá, votar lá no local, sabe? Isso ali, assim, eu acho, chamou a atenção de pelo menos dos meus eleitores, muitos, assim, ficaram muito felizes. E eu percebi, assim, que muitos deles ficaram muito felizes por ter ido fazer isso, por ter ido lá fazer essa diferença. Não talvez só por mim, mas, né, nas demais, e estar participando, né, desse momento do nosso município, que aconteceu no Brasil todo, né?
Então... Muito bem, essa foi então a Joyce Dallandrea, e agora vamos conversar um pouco com a Ivone também, Ivone Bonanomi. Eu sempre pensei que fosse Bonanoni, mas é Bonanomi. É Ivone Bonanomi Correia. Bonanomi Correia. Isso. Muito bem, a Ivone já fomos vizinhos aí, né, por longo tempo, enfim. Ivone, se apresenta aí para a nossa comunidade, então. Você já é conhecida, já foi conselheira, já foi suplente, mas enfim, tem a oportunidade de se apresentar e também falar para os nossos ouvintes aí porque se candidatou novamente para ser conselheira tutelar aqui da nossa cidade. Eu me chamo Ivone Bonanomi Correia, eu sou viúva, né? Sou avó de 3 lindos netos. Eu me candidatei já na primeira vez, né? A primeira vez, acima de tudo, amor pelo que eu faço. Realmente eu tenho muito amor e compromisso com o que eu faço. Embora as circunstâncias às vezes, né, são adversas, né, a gente tenta ajudar de um jeito, mas nós temos que ir muito por lei também, conforme o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, né. E embora eu já fui conselheira, mas sempre é um desafio. Isso sempre eu vejo agora como suplente, né, esses dias eu assumi uns dias aí, e é um desafio muito grande, né. E nós temos que estar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, né, nesse trabalho, porque temos que estar bem. Porque são famílias, eu sinto muito que às vezes, muito nos procuram simplesmente para desabafar, né. A Rúbia, nossa assistente social, está aí, ela até pode, né, Rúbia, falar também sobre isso, que às vezes só o fato de ir lá conversar, sabe? Mas assim, é gratificante também. Quando a gente vê que as coisas fluem, né? Que a gente assim, e nós somos 24 horas, né? Isso que é também o bom da coisa, nós estamos 24 horas lá a serviço da comunidade, né? Então, e é feito com muito amor. Eu creio que todas, né, que estão aí, as 5 que foram eleitas, né, têm um compromisso para com a sociedade, né, com as nossas crianças e adolescentes, Odair, né? E eu vejo assim que falta muita coisa ainda, sabe, né? Como a minha colega que falou, a Joyce, né, a respeito das eleições, né? Foi exaustivo, foi cansativo, porque embora as pessoas realmente elas ainda não sabem qual é o papel do Conselho Tutelar. Eu sempre digo, Odair, tem muitos pais que vêm nos procurar lá no Conselho e elas acham assim que a gente tem uma varinha mágica, sabe? Na gavetinha, que a gente tira aquela varinha e passa no filho, pronto, tá tudo resolvido. Não é. É questão, às vezes, assim, até com a assistência social acontece isso, né? Isso às vezes demora, é um processo demorado, até que as coisas se ajustem, sabe? É muita conversa, né? E nós temos umas parcerias muito boas, né? Que é o CAPS, o CREAS, né? A Polícia Militar, Civil, Judiciário. Então assim, é uma parceria muito boa, sabe? Então, assim, é um todo. E outra coisa, assim, que o Conselho Tutelar, nós somos em 5. Então, assim, lá ninguém é melhor do que ninguém, Odair. Todas temos voz ativa. E quando nós temos as nossas reuniões, né? Lá são debatidos os assuntos mais relevantes, né? Aí nós decidimos, as 5, por isso que se chama colegiado, né? Para tomar as decisões. Então, nenhuma das que estão eleitas ou conselheiras, né? Pode tomar uma decisão por ela mesma. Não, tem que ser de comum acordo, né? O que é melhor para aquela criança, o que é melhor para aquele adolescente. Muito bem, e já eu continuo com você, Ivone, depois eu passo também a mesma pergunta ali para Joyce, né? O que dentro da você já tem mais experiência com o conselho, já atuou mais no conselho, mas o que você vê assim que é o principal problema ainda da nossa sociedade, principalmente a sociedade timboense, claro, porque é a que vocês, na qual vocês irão atuar, na sociedade timboense, qual é o principal problema hoje que afeta crianças e adolescentes e as famílias que estão envolvidas nas situações? Olha, Odair, infelizmente é muita família desestruturada, né? Muita família desestruturada. Então, eles procuram o Conselho Tutelar, assistência social como um refúgio, achando, né? Como eu mencionei anteriormente, né?
É um processo, às vezes, demorado, né? Não é assim, de repente, de um dia para o outro, né? Nós temos muito que é agravante a evasão escolar. Isso é preocupante para a gente, sabe? Crianças de 10, 12 anos não querendo mais estudar. E eu não sei o que está acontecendo. Quer dizer, a gente sabe o que acontece, né, na nossa sociedade. É que, normalmente, os pais, eles têm que ser mais rígidos, eles têm que cobrar mais da criança, do adolescente, sabe? E hoje em dia as coisas não estão caminhando dessa forma, né? Eu atendi crianças lá com 12 anos de idade, não queriam mais estudar, sabe? E muitos têm apoio dos pais, sim, né? Com certeza, né? E depois conflitos familiares, né? Mas assim, no momento, assim, o que chama... Lógico, tem outros problemas muito mais sérios, né? Mas a evasão escolar, assim, é muito preocupante, né, Rúbia? Assim, né? Porque hoje em dia, para as crianças, é essencial o estudo, daí. É essencial, então, né? assim, um dos focos aí do trabalho do Conselho, então, é essa questão da evasão escolar, que acontece, então, é um problema que acontece. Acontece. Aqui um dos problemas, um lógico, dos problemas, né? que acontece tem vários, inúmeros problemas, né? Conflitos familiares, né? E abuso sexual. São problemas sensíveis, mas que acontecem na nossa cidade. A gente não pode também esconder, né? Tentar tapar o sol com a peneira, porque esse tipo de problema acontece aqui na nossa cidade e o Conselho Tutelar certamente tem uma atuação sobre isso quando é acionado para isso. Sim, também, com certeza, né? E assim, eu também vejo assim que as pessoas às vezes muito julgam, sabe, o adolescente ou a criança, mas quando encaminhado, né, para a assistência social, para o CAP, você vê que por trás dessa revolta, dessa negligência, de repente, existe um histórico, sabe? Nem sempre a criança, o adolescente, digamos, culpada, né? Sempre existe alguma história por trás desse adolescente ou essa criança. E o Conselho, né, não pode trabalhar com essa visão de culpa ou não culpa, né? Tem que acolher e tem que tentar resolver, identificar problema, fazer os encaminhamentos necessários. Com certeza. Né? Até porque o Conselho é conselho, né? Não é executivo, né, Rúbia? Sim. Que não só o trabalho do Conselho, como da assistência social, né? A gente é livre de pré-julgamentos, né? Então, assim, a partir do momento que a gente passa a atender aquele adolescente, a criança, o idoso, que é o nosso caso, que abrange um pouco mais, né, mais situações, a nossa principal, o nosso início é a família. Então, conhecer todo aquele núcleo familiar. Né? Então, assim, as visitas domiciliares, elas não são de cunho fiscalizatório. Nós não vamos na casa da pessoa para fiscalizar, mas assim para conhecer, entender a situação, entender em que naquilo que a família está inserida, quem são os vizinhos, como é que é a estrutura, quem está perto, qual é o posto de saúde que está mais perto, né, toda aquela rede que ela tem ali, porque é a partir de conhecer a família que a gente consegue trabalhar com ela. E outra questão que a Ivone citou, às vezes sim, a gente tem que relembrar os pais qual é o papel deles. Né? Exatamente. Né? Porque é fácil jogar o adolescente lá, resolve o problema para mim aí, mas não é bem assim, né? Eu comentei, a respeito de pré-julgamentos, né? Nós não estamos lá para julgar, pelo contrário, nós estamos lá, né, Rúbia, para resolver o problema, né? Mas eu digo isso da população em si, às vezes, sabe? Que tem esse pré-julgamento. Sim, né? essa questão de julgamento é normal. E nessa época de rede social, então, nem se fala, né? O julgamento já vem pronto, já vem julgado e com o veredito pronto já também. E Joyce, assim, né? Agora só para a gente fechar então com a Joyce. Joyce, você já não, né, é o primeiro mandato que você assume como conselheira tutelar, já tem aí tudo isso que a Ivone, que com a experiência que tem, já passou, mas você, assim, qual você encara que para você, diante da tua formação, vai ser o principal desafio diante do Conselho Tutelar? Assim, né, eu não conheço a realidade lá dentro, né? Então, assim, eu acredito que, como ela falou, existe todo um porquê atrás daquela situação. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir identificar o porquê lá atrás, que está acontecendo isso com esse adolescente, que está refletindo nele agora,
a gente vai conseguir trabalhar, né? Eu acredito que esse que vai ser essa parte de negligência, né? Eu acredito assim que tem muitos pais negligentes com os filhos. Ontem foi comentado sobre vacinação. Isso eu acredito que é bem uma coisa que vai ser trabalhado bastante. A evasão escolar também. Os adolescentes, a criança e o adolescente hoje eles estão muito livres, né? Então eu acho que esse vai ser que está gerando as outras consequências. Então esse eu acho que vai ter que ser o nosso papel, estar aconselhando, lembrando os pais, né, pai, né, você tem autoridade, você tem, né, você é o pai, você é a mãe, o dever, temos que responsabilidade, né? Eu acredito que também um ponto muito importante que eu prezo na minha casa, na minha família, é o respeito. Não é só o filho que tem que respeitar o pai também tem que respeitar o filho, né? Então esse é um ensinamento que eu tive. Então, eu acredito que quando há respeito dentro da casa, a gente vai conseguir resolver. Então, assim, tem que partir dos dois lados. Eu acho que a falta de respeito é muito grande nos lares. Então, assim, pai não respeitando o filho não respeitando o pai, que com certeza os nossos filhos são nossos reflexos, né? Então eu acredito que esse vai ser para mim, acho que vai ser um desafio. Muito bem, olha, desafios não vão faltar certamente nesses 4 anos aí à frente do Conselho Tutelar. Rubia, como é que funciona a escala de trabalho das conselheiras? Atualmente elas trabalham 3 no período da manhã e 2 no período da tarde, para a gente tentar abranger o maior número de horas com as conselheiras dentro do conselho. É uma questão que ainda está em discussão também, se a gente vai alterar isso ou não vai, mas aí é uma questão mais adiante. E o plantão 24 horas, né? Que daí uma conselheira faz 7 dias, depois passa para a próxima conselheira. Plantão então é possível que uma conselheira tenha outra atividade também, que não seja só o conselho, ou como é que vocês trabalham isso dentro do conselho? Não, de acordo com a lei, né, que a gente segue do ECA e do CONANDA, ainda existe uma exceção para os cargos de professores, né? Mas para as demais profissões não, é de exclusivo do Conselho Tutelar. Muito bem, então tá dado o recado aí. Olha, eu desejo sucesso, né? Não só para Joyce, para Ivone, mas também para a Rúbia, à frente desse trabalho aqui na nossa comunidade, também para as outras 3 conselheiras que estiveram ontem conosco aqui, participando dessas entrevistas, né? Para a apresentação das conselheiras tutelares aqui para a nossa comunidade. Ivone, sucesso para você, obrigado aí pela participação no Repórter Cultura. Aproveitando a oportunidade, né, eu queria agradecer aos meus amigos, né, que depositaram esse voto de confiança em mim, né, e dizer que, se depender da gente, né, Joyce, faremos um bom trabalho. Muito bem, Joyce, obrigado aí pela sua participação, sucesso à frente do Conselho Tutelar. Muito obrigada também a todos que depositaram essa confiança em mim, né, e quero muito fazer a diferença aonde eu vou estar. Muito obrigada. Bem. Rúbia, um abraço para você mais uma vez. Sucesso. Obrigada. São 8 horas.